Olha, a internet está lotada da mesma mensagem, né? Para ter sucesso, a gente precisa de mais disciplina, tem que acordar às 4 da manhã, seguir uma rotina perfeita, ignorar o que a gente sente e só fazer. Mas e se essa ideia toda, a base do que a gente acha que é disciplina, estiver completamente errada? E se essa busca for, na verdade, o que está sabotando todo mundo? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Disciplina é inútil. Essa frase vai contra praticamente todo o conselho de produtividade que existe por aí. Mas essa é a ideia central aqui. Aquele conceito de disciplina que vendem pra gente, essa força bruta contra a preguiça, não só não funciona, como pode ser o motivo pelo qual tanta gente vive presa num ciclo de frustração. Vamos entender por que abandonar essa noção pode ser o primeiro passo para ter consistência de verdade. Essa imagem, aposto que muita gente se identifica. A semana começa com aquela explosão de energia. É o modo Rock Balboa ativado. Dieta, treino, meditação, tudo nos eixos. O mundo é nosso. Mas aí, chega a quarta-feira. A energia simplesmente some. O pijama vira um uniforme oficial e o sofá o nosso quartel-general. E o resultado? Aquele ciclo frustrante de empolgação, esgotamento e, no final de tudo, culpa. O problema começa aqui, numa grande confusão de palavras. A gente confunde motivação com empolgação. Mas para a ciência, a definição de motivação é quase boba de tão simples. É, literalmente, ter um motivo para uma ação. Não tem nada a ver com euforia, não é sobre gritar frases de efeito no espelho de madrugada. É só ter um porquê claro por trás do que se faz. E aqui está a regra de ouro do nosso cérebro. Nenhuma ação acontece sem motivação. Nenhuma. Pensa no cérebro como uma máquina programada para uma única coisa: conservar energia. Ele só vai autorizar um gasto quando a razão for muito clara. A prova disso é radical e vem do laboratório. Se você inibir o circuito de motivação de um rato, ele não vai se mover nem para comer, mesmo que morra de fome. A regra é absoluta. E é por isso que a tal da força de vontade sempre falha. Muita gente tenta usar a força de vontade para ganhar da falta de motivação. O problema? A ciência já mostrou que a força de vontade é igualzinha à bateria do celular. A gente pode até começar o dia com 100%, mas cada decisão, cada tentação resistida, cada esforcinho gasta um pouco da carga. Tentar depender só disso é a receita para o desastre. Uma hora a bateria simplesmente acaba. E isso leva a gente para a raiz da questão. Existem dois tipos de combustível. Tem a motivação extrínseca, que vem de fora, um elogio, um bônus no trabalho, o medo de uma bronca. Ela até funciona, mas é instável, sobe e desce o tempo todo. E tem a motivação intrínseca, que vem de dentro. Ela está ligada a um propósito, a valores pessoais. Essa, sim, é a fonte de energia estável que permite a gente continuar, mesmo quando as coisas ficam difíceis. E com isso, a gente chega numa nova definição, muito mais poderosa. Disciplina de verdade não é um chicote para forçar o corpo a agir contra a própria vontade, numa batalha diária contra si mesmo. É o oposto. É a habilidade de um engenheiro, construir e cuidar de um motor interno, uma fonte de motivação que seja racional, clara e, o mais importante, sustentável no longo prazo. Certo, construir um motor interno soa bem. Mas como é que se faz isso na prática? É aqui que entra uma estrutura bem interessante, baseada em conceitos da psicologia. É o método FACA, um nome fácil para lembrar, de 4 passos: filtrar, agir, crescer e água. Vamos passar por cada um deles. O primeiro passo é filtrar. A ideia aqui é criar um espaço entre o que se sente e o que se faz. Sentir cansaço é normal, é uma informação do corpo. Mas a conclusão de que, porque estou com sono, preciso parar tudo, é uma interpretação, uma escolha. O segredo é aprender a observar o sentimento, sem precisar obedecer a ele cegamente. O segundo passo, agir, inverte a lógica que todo mundo conhece. A gente geralmente espera a motivação aparecer para depois começar a agir. Mas a neurociência mostra que o caminho contrário é super poderoso. A ação pode gerar a motivação. É aquele velho ditado: finja até que se torne verdade. Agir como se fosse uma pessoa produtiva pode, literalmente, religar os circuitos do cérebro e criar o sentimento que estava faltando. E o mecanismo por trás disso é fascinante. O nosso córtex pré-frontal, que é a parte mais racional do cérebro, age como um observador. Quando ele vê o corpo agindo de forma produtiva, ele basicamente pensa: ué, peraí, se estamos fazendo isso, talvez a gente não seja tão preguiçoso assim. O cérebro, então, começa a realinhar os sentimentos para que eles combinem com as ações. Os psicólogos chamam isso de controle top-down, ou seja, de cima para baixo. O terceiro passo é crescer. Isso significa encarar essa capacidade de agir, mesmo sem vontade, como uma habilidade.
Não como um traço de personalidade que ou se tem ou não se tem. É como um músculo. No começo é difícil, mas graças à neuroplasticidade do nosso cérebro, quanto mais se pratica, mais fortes ficam as conexões neurais responsáveis por essa ação e tudo vai ficando mais fácil. E, finalmente, o quarto passo: água. Este passo é sobre arquitetura de escolhas. A ideia é bem simples: criar um ambiente onde fazer a coisa certa seja o caminho mais fácil, com menos resistência. Sabe, pode ser algo como desligar as notificações do celular, deixar a roupa da academia pronta na noite anterior, ou tirar o pote de sorvete da frente da geladeira. É sobre desenhar o nosso mundo para que o sucesso seja o resultado mais provável. Quando esses 4 passos funcionam juntos, o resultado é a construção de algo fundamental: a crença profunda de que as próprias ações, e não a sorte ou o mundo lá fora, são as principais responsáveis pelos resultados na vida. É sair do banco do passageiro e assumir o volante da própria jornada. Os psicólogos têm um nome para isso: locus de controle interno. E essa ideia não é só um papo bonito, tem ciência por trás. Um estudo clássico de 1998 da Universidade de Colômbia dividiu crianças em 2 grupos. Um grupo foi elogiado pela inteligência, nossa, você é tão inteligente, o outro pelo esforço, nossa, você se esforçou tanto. O resultado? Foi incrível. As crianças elogiadas pelo esforço escolheram desafios mais difíceis e persistiram por muito mais tempo. Por quê? Porque o esforço é algo que elas podiam controlar. O elogio construiu nelas esse locus de controle interno. Isso tudo nos ajuda a entender a metáfora por trás do último passo do método, a água. A ideia vem de uma parábola famosa do escritor David Foster Wallace. É assim: 2 peixes jovens estão nadando e um peixe mais velho passa por eles e diz: "Bom dia, rapazes, como está a água?" Os peixinhos continuam a nadar e um pouco depois um deles vira para o outro e pergunta: "O que diabos é água?" A nossa água é esse contexto que está em todo lugar, mas que de tão presente a gente nem enxerga mais. É tudo aquilo que nos cerca: o nosso ambiente físico, os nossos hábitos, as pessoas com quem a gente convive, a informação que a gente consome, é o sistema dentro do qual a gente opera. E a verdade é que, se a água estiver suja, nadar se torna quase impossível, não importa o quão forte seja um nadador. Isso nos leva a uma redefinição do que realmente significa ser livre. Liberdade não é a capacidade de fazer tudo o que dá na telha a cada momento. Isso, na verdade, é ser escravo dos próprios impulsos e do ambiente. A liberdade de verdade é a capacidade de agir de acordo com as nossas escolhas racionais e valores profundos, mesmo quando a vontade, o cansaço ou a distração estão gritando o contrário. No fim das contas, não importa quantos métodos ou livros a gente leia. O que realmente importa é a consciência e a aplicação prática. Por isso, a pergunta fundamental, a única que pode de fato mudar o jogo, não é sobre a sua disciplina, é sobre o seu ambiente. E então, como é que está a sua água?